O que é um desktop virtual? O desktop virtual acaba por ser um computador que está, um computador Windows, que está a correr, que está a ser executado num data center, pode ser na cloud, pode ser no data center da organização, e que ao qual eu possa aceder de qualquer computador lá de casa ou de qualquer tablet. Este computador será o computador que tem todas as políticas corporativas, todas as aplicações que eu preciso aceder, a minha caixa de correio já pré-configurada, os meus fecheiros com medidas de segurança, com políticas de segurança que a organização definiu. Tipicamente é um computador onde eu não posso instalar nada sem autorização, onde eu só posso, onde para eu aceder tenho que efetuar uma ligação segura, e tem a vantagem de que esteja disponível sempre a qualquer hora, em qualquer local, ou seja, um pouco como o Netflix, não é? Onde funciona mais ou menos desse género. Eu posso estar a ver uma série, faço pausa e depois retomo de um outro dispositivo, estava a ver na televisão, depois retomo do computador e vou retomar exatamente do mesmo sítio. Aqui funciona da mesma maneira. O desktop está sempre disponível, eu estou, imaginemos, ali a trabalhar numa proposta, saio, fecho o desktop virtual, quando volto, ele está lá no mesmo sítio, com a proposta aberta, pronto a retomar o trabalho. O desktop está sempre, será blindado e estará sempre online, digamos assim. Eu vou fazer aqui uma pequena demonstração de como é que esta tecnologia funciona, da simplicidade da mesma, só para estarmos aqui, para quem ainda não está familiarizado com como funcionam estas tecnologias, estar mais enquadrado aqui no tema. Como é que eu entro no... Reparem, eu estou aqui a partilhar o meu ecrã, o computador que eu estou a usar é um MacBook, e como é que eu acedo ao meu desktop virtual? Na realidade, eu apenas tenho que ir aqui a um site, já tenho aqui a minha password e o meu username preenchido, portanto é um site, estou no Chrome, no Google Chrome, vou aqui ao portal, neste caso o portal do Uniodo, coloco o meu username e a minha password, faço logon. Neste caso, este desktop exige autenticação multifator. Portanto, eu vou esperar aqui que a autenticação multifator apareça. Um bocadinho. Ok, não apareceu. Vou dizer que sim. Vou esperar aqui que o meu desktop abra. Já tinha isto aqui pré-configurado. Abrir o desktop. E, portanto, ele, para além da minha password, pede-me sempre a credencial no meu telemóvel e recuperei aqui o meu ambiente de trabalho. Reparem que o meu ambiente do Mac foi substituído por um computador Windows. Eu acabo por ter aqui, neste caso tinha aqui o meu Outlook aberto, tenho todas as minhas aplicações, estou aqui a iniciar aqui uma proposta para um cliente, tenho aqui o meu OneNote, tenho aqui o meu Excel, tenho os diversos browsers, posso navegar na internet, a minha intranet interna, o meu Explorer. Aliás, ainda aqui em relação a este Explorer, como eu vos disse, este desktop tipicamente é um desktop muito blindado, para quê? Para assegurar que o ambiente é bastante seguro e será difícil comprometê-lo através de um ataque. Uma das coisas que eu não consigo fazer aqui, vamos imaginar que eu, como utilizador, tinha descarregado um executável, por exemplo, este aqui, o AD Explorer, que é um executável que me permite aceder à Active Directory. Se eu der 2 cliques, o sistema não me vai deixar executar. Porquê? Porque este ambiente não está a bloquear tudo o que não são aplicações autorizadas. Então, a organização decidiu quais são as aplicações que podem ser executadas aqui e só essas podem ser executadas. Mesmo que eu descarregue algo da internet, esse download, se for um programa executável, quer seja um vírus ou não, só vai ser executado mesmo que seja legítimo, só vai ser executado caso a organização tenha pré-autorizado. O que não acaba por não ser um grande problema para a nossa produtividade. Porquê? Porque este desktop virtual apenas serve para temas de trabalho. Tudo o que não sejam temas de trabalho. Eu faço, neste caso, no meu Mac, no meu computador pessoal, onde eu até posso ser administrador e instalar o que eu quiser, quer do foro pessoal, quer até algum utilitário que me vai ajudar profissionalmente, mas que não esteja autorizado no desktop. Okay? Voltando aqui à nossa apresentação. Porquê é que nós devemos considerar um desktop virtual? Bom,
as razões são muitas, mas eu decidi enumerar aqui 10 razões. A primeira, a segurança, acaba por ser a solução, como é uma solução agregadora, é muito mais fácil nós garantirmos a segurança do ambiente, o que, como disse, numa situação de trabalho remoto é crítico. É crítico nós garantirmos que conseguimos controlar todas estas pessoas que não estão dentro do nosso escritório, não é? Porque todas vêm de fora, os dados, se eu não tiver um desktop virtual, os dados vão estar nos computadores das pessoas, não é que não se consiga gerir, consegue-se, mas é bastante mais complexo. Por outro, do ponto de vista de compliance, normas como, por exemplo, do RGPD, muito apertadas em relação a dados pessoais, ou outras normas como o ISO 27001 de segurança, são muito mais fáceis de cumprir, de estar em compliance, se eu, à partida, garantir que todos os dados da organização nunca saíram sequer do data center, não andam espalhados nos portáteis das pessoas, não é? Por outro lado, a disponibilidade. Este é um sistema que tem, por norma, alta disponibilidade, ou seja, o desktop está sempre disponível, porque a infraestrutura, esse desktop está assente num data center. Ou seja, toda a sua infraestrutura é redundante e à prova de falhas. Ou seja, podemos assumir que se o portátil que a pessoa está a utilizar a variar, a única coisa que a pessoa tem que fazer é ir buscar um outro computador, ou ir buscar um tablet, ou no limite vai, por exemplo, à FNAC ou à Vorten, compra um computador, acede àquele site e está a trabalhar novamente. Portanto, a disponibilidade é altíssima. Depois, a escalabilidade. É relativamente simples, dependendo do modelo também que se escolhe, já vamos falar nisso mais à frente, poder dar mais capacidade ou retirar capacidade, consoante a nossa empresa também necessita de mais capacidade ou menos capacidade. Depois, temos também a questão da performance. É muito importante garantir que este sistema trabalha de forma rápida. E aqui, uma grande vantagem para a clássica VPN, não é? Em que quando estamos fora, o sistema é bastante lento. Com um desktop virtual, todo o processamento, sempre que eu estou a utilizar uma aplicação, o processamento é feito no tal data center, em servidores bastante potentes, com bastante capacidade de processamento. E então a velocidade normalmente é bastante aceitável e muitas vezes superior àquela que temos num computador local. Porque a única coisa que está a passar é um stream de ecrã. Portanto, na realidade, o meu portátil que eu estou a usar está a servir de monitor, apenas me está a dar a imagem. Portanto, temos que garantir, claro, que um acesso à internet aceitável, não tem que ser um acesso à internet de topo, mas tem que ser um acesso à internet com uma baixa latência, uma latência aceitável, e a partir daí a solução terá uma performance bastante elevada. Depois a curva de aprendizagem, que eu diria que é mínima ou que não existe, porque o que é que os nossos utilizadores vão continuar a utilizar? O seu computador Windows como usavam no escritório. A diferença é que o mesmo é virtual. Estão lá as suas aplicações do dia-a-dia, o Outlook é o mesmo, as aplicações de negócio são as mesmas, funcionam da mesma forma. Não há grande diferença. Até mesmo questões às vezes que se colocam como uma impressão são bastante fáceis de endereçar, porque no fundo as impressoras que a pessoa vai ver no desktop virtual são as impressoras que o computador que a pessoa está a usar na altura vê. As impressoras são mapeadas para o desktop virtual e, portanto, até isso não é um problema. Depois a gestão centralizada para o pessoal do IT, para o pessoal do Departamento de Tecnologias de Informação ou para o provider, é muito mais fácil gerir uma plataforma centralizada do que uma plataforma dispersa. Imaginem o desafio que é fazer um update a uma aplicação de negócio quando toda a gente está em trabalho remoto e fazer esse update num timing curto. Surgiu um bug ou surgiu um update que eu tenho que fazer rapidamente para toda a gente e tenho que fazer esse deployment, né? Tenho que entregar esse update em todos os colaboradores, mas estão todos, a grande maioria está em trabalho remoto em casa ou por VPN ou às vezes em offline. Aqui não há tema, não é? Porque hoje, como hoje estão em central, eu apenas faço o update uma vez e entrego a todos os utilizadores, os colaboradores. Multiplataforma. A grande maioria dos desktops, das soluções de desktop virtual, funcionam em todas as principais plataformas, ou seja, pode-se ligar de um computador Windows, pode-se ligar de um Mac, pode-se ligar de um iPad, de um iPhone, de um tablet Android ou de um telemóvel Android ou de um computador Linux. Eu diria que praticamente todas as plataformas que usamos hoje em dia são suportadas. Um dos exemplos até que eu costumo quando estou a demonstrar como funciona o desktop virtual, às vezes, que é bastante engraçado, é eu poder ligar-me ao meu desktop virtual a partir do meu próprio iPhone. É claro que o ecrã vai ficar pequeníssimo, não é assim muito prático, mas às vezes para ver qualquer coisa muito urgente é suficiente e já me tem safado, já pelo menos 2 ou 3 vezes quando eu estava em aeroportos e tive que ver alguma coisa muito rápida que só estava acessível dentro do desktop virtual, resultou bem. Depois a compatibilidade. Porquê? Porque eu não estou, na realidade, não vamos estar a mudar a tecnologia. Portanto, se eu já usava Windows,
como posto de trabalho, continuo a usar o Windows como posto de trabalho, portanto as aplicações irão funcionar como sempre funcionaram. Por outro lado, a otimização de custos, ou seja, aqui é muito mais fácil eu prever os meus custos, porque eu estou a olhar para o data center, eu sei quanto é que me custa ter N pessoas, N desktops virtuais, e portanto é muito fácil eu alocar um custo à pessoa. Não é? Enquanto que no ambiente distribuído acaba por haver muitas variáveis, principalmente variáveis de suporte, muitas variáveis em causa, mesmo perfis de utilizadores diferentes, uns precisam de umas máquinas mais potentes, outras máquinas menos potentes, outros precisam de um tipo de software, outros precisam de outro tipo de software, portanto aqui é mais fácil eu não ter surpresa, saber à partida quanto vou gastar. E em alguns casos, dependendo do modelo de aquisição, eu posso mesmo até poupar drasticamente custos. Então, como é que eu posso implementar uma solução deste género? As soluções que nós vemos mais à esquerda, que eu denominei VDI SBC tradicional, VDI quer dizer Virtual Desktop Infrastructure, SBC quer dizer Server Based Computing, já vou explicar mais à frente, mas basicamente tem a ver se eu estou a usar uma solução single session ou multi-session, vou explicar mais à frente, quando falar no próximo slide. Estas soluções de VDI SBC tradicional, tipicamente são aquelas que são instaladas nas grandes empresas que têm um departamento de TI de porte e que têm infraestrutura. As soluções, portanto, são soluções que se instalam dentro de casa do cliente. E como vemos, o que está a vermelho quer dizer que todas as componentes, quer o data center, o armazenamento, a rede, os servidores, o desktop virtual, os dados e as aplicações são da responsabilidade do departamento de TI. Depois temos o modelo Desktop as a Service. No modelo Desktop as a Service já é um pouco diferente. Aí nós alugamos a infraestrutura a um provider, o provider assegura-nos que nós não temos que nos preocupar com o data center, com o storage, com a rede, com os servidores, nem com o desktop virtual em si. A única preocupação do departamento de TI local é a gestão dos dados e das aplicações que estão dentro desse desktop virtual. Portanto, temos aqui uma cooperação, não é? E esta é uma solução Desktop as a Service que tanto pode servir a PME como a grande empresa. Depois temos as soluções que nós denominamos de HVD, Hosted Virtual Desktop. E aqui o provider trata de tudo. Digamos, é o chamado IT como um serviço. Portanto, o cliente delega no provider toda a gestão do IT e os utilizadores apenas têm que entrar no desktop virtual e a segurança dos dados, a garantir que as aplicações estão a funcionar, é da responsabilidade do provider. Em termos de modelos de disponibilização, aqui temos tipicamente dois modelos. Um, que é o single session, em que há, na realidade, no data center, uma máquina virtual por cada utilizador que se liga. E isto, quando falamos de virtual desktop, tipicamente é o que as pessoas pensam. E depois temos o que nós denominamos de multi-session. E aqui temos uma máquina virtual para vários utilizadores. Por exemplo, nós no Knowledge Inside, na solução Niodo, temos uma média de 15 utilizadores por VM. Esta VM de multi-session pode ser, se for em Azure, no produto que se chama Windows Virtual Desktop, pode ser o Windows 10. Se for numa solução de um outro operador ou numa solução instalada nas instalações do cliente, esta VM terá de ser o Windows Server. Mas isto é um pormenor técnico que pouco importa, porque a experiência para o utilizador é sempre a mesma. A grande diferença entre o single session e o multi-session, para além do custo, tem a ver que no single session o utilizador pode instalar componentes porque a máquina é sua. Portanto, ele tem mais autonomia para instalar e desinstalar software, fazer restarts por aí fora. Mas, tipicamente, isso são todas as facilidades que um IT com algum governance não quer que o utilizador comum faça. Portanto, quer ter o desktop blindado e regulado. E, portanto, acaba por não ser um tema. E eu diria que 100% dos nossos projetos de desktop virtual começam com uma expectativa de single session, mas depois vão acabar no multi-session. Até porque, como podemos ver aqui, isto é, enfim, uma estimativa, mas o custo é drasticamente mais baixo num ambiente multi-session. É fácil perceber porquê, não é? Porque nesta lógica de 15, na nossa lógica, por exemplo, que nós usamos no Niodo, se tivéssemos um utilizador por máquina, tínhamos de ter 15 máquinas, em vez de termos uma máquina por cada 15. É claro que essa máquina é muito mais potente que seriam as outras 15, mas mesmo assim a escala permite que a rentabilidade seja gigante, não é?
Em relação à VPN, a clássica VPN, todos conhecemos, aliás, eu diria que a grande maioria de nós estamos a trabalhar por VPN hoje em dia, em teletrabalho, mas a VPN acaba por ser uma solução, lá está, uma solução de exceção. A VPN foi criada para eu me ligar ao escrito para uma parte dos colaboradores, quando estão fora, a área comercial, etc., ligarem-se à organização e consumirem algumas aplicações. Não foi feita para ser a regra. A VPN não foi desenhada para toda a gente estar ligada por VPN a trabalhar. Não é esse o objetivo. O objetivo é, excepcionalmente, eu me ligar. Por isso é que o desktop virtual tem o seu papel. O desktop virtual, ao contrário, foi desenhado já a pensar na mobilidade total. A pensar que pouco importa se eu estou no escritório ou não. A experiência vai ser igual. E, portanto, qual é a diferença aqui? Em relação às aplicações, no desktop virtual as aplicações estão sempre disponíveis. Já lá estão, o nosso IT, o nosso departamento de TI já as aprovisionou. No caso da VPN, não. As aplicações vão ter que ser instaladas no computador que eu estou a usar. Caso esse computador avarie outro ao computador, tenho que voltar a instalar essas aplicações. Na conectividade, porque é que estamos todos a sentir, quando nos ligamos de casa, o sistema muito mais lento do que quando estávamos no escritório? Por causa da largura de banda. Porquê? Porque esse consumo dessas aplicações, através da internet, vai fazer com que a rede fique muito lenta e que o consumo de largura de banda seja elevado. E, consequentemente, a rede lenta. No caso do desktop virtual, isso não acontece. Porquê? Porque todo o processamento está a ser feito sempre de forma centralizada. E eu apenas estou a enviar ecrã para o utilizador. Depois temos a questão dos acessos aos dados. Aqui, no desktop virtual, apenas passa, volto a dizer, ecrã. Logo, os dados não saem do data center. Que em termos de compliance e segurança é, digamos assim, uma solução perto do ideal, não é? Porque não há, eu apenas tenho que garantir a segurança ali no meu data center. Na VPN, os dados vão estar distribuídos, portanto, quem tem que aceder aos dados, os dados vão ser copiados para o computador local ou vão ser transferidos de alguma maneira para o computador local, o que vai fazer com que eu tenha que, o utilizador é que vai decidir a forma como acede e onde os coloca. Muito mais difícil de controlar esta granularidade no acesso na VPN. Okay? Pronto. Isto para dizer o quê? A VPN continua a ser uma solução em termos de ligação segura, no entanto, não é uma solução para o futuro, no nosso entendimento. Espero que tenha ajudado a esclarecer o conceito de desktop virtual e para algum esclarecimento adicional não hesitem em nos contactar. Obrigado!